Meu nome é Helena Almeida e até um ano atrás eu era apenas a esposa decorativa de um dos maiores empresários da construção civil de São Paulo. Ou pelo menos era assim que todos me viam, inclusive eu mesma. Mas tudo mudou naquela tarde de março, quando minha sogra, supostamente confusa pela demência, me confundiu com a empregada e soltou a frase que implodiu meu mundo. Vou te contar um segredo do seu patrão. Meu filho tem outra família há 10 anos. A casa deles é linda. O que ninguém poderia prever, especialmente meu marido, é que aquela revelação não me destruiria, mas despertaria algo adormecido dentro de mim. A advogada estrategista que eu havia enterrado para ser a esposa perfeita. Vou te contar como que, em apenas 12 meses, passei de esposa traída a presidente de um império bilionário, usando contra meu marido a arma mais poderosa e subestimada que existe: informação. Nunca imaginei que minha vida mudaria completamente numa terça-feira comum de março, enquanto arrumava as almofadas da sala. Foi quando Dona Esther, minha sogra de 78 anos, diagnosticada com demência havia apenas 2 meses, me segurou pelo pulso com uma força surpreendente. "Psiu, moça", sussurrou ela, olhando para os lados como se temesse ser ouvida. "Vou te contar um segredo do seu patrão. Meu filho tem outra família há 10 anos. A casa deles é linda." Ela sorriu, satisfeita consigo mesma, confundindo-me com a diarista que havia saído minutos antes. Não reagi como você provavelmente esperaria. Não chorei, nem gritei. Em vez disso, senti uma estranha calma se espalhar pelo meu corpo enquanto observava a Dona Esther voltar tranquilamente a assistir sua novela, como se não tivesse acabado de implodir meu casamento de 12 anos. Naquela noite, observei Eduardo cortar meticulosamente o filé mignon que eu havia preparado, enquanto recordava nosso início, quando nos conhecemos na festa de formatura da Faculdade de Direito. Eu era a promissora nova advogada, ele o herdeiro charmoso do Império Almeida da construção civil. Como fui ingênua ao abandonar minha carreira quando ele sugeriu que seria melhor para nós que eu me dedicasse à administração da casa e aos eventos sociais da família. E agora, 12 anos depois, o que eu tinha? Um marido com outra família e uma carreira interrompida. "Você está quieta hoje", comentou ele, sem realmente me olhar nos olhos. Outro padrão que agora parecia tão óbvio. "Só cansada", respondi com um sorriso ensaiado. "Sua mãe teve um dia agitado. Foi nesse momento que tomei minha decisão. Não haveria confronto, não haveria drama. Algo muito mais valioso havia surgido: informação. E informação, como aprendi nos tribunais, é poder." Aquela noite, enquanto Eduardo dormia ao meu lado, comecei a planejar não um divórcio escandaloso, mas uma reengenharia completa da minha vida. Afinal, quem melhor para desmantelar um império do que alguém que conhece todos os seus segredos, não é mesmo? Será que você também já percebeu como às vezes precisamos de um choque para acordar de um longo sono? O Império Almeida não foi construído da noite para o dia. O avô de Eduardo começou com uma pequena construtora no interior de São Paulo nos anos 50, e seu pai a transformou em uma das maiores empresas do ramo no Brasil. Eduardo, como filho mais velho, assumiu o comando aos 28 anos quando seu pai sofreu um AVC. Hoje, aos 45, comandava um império avaliado em quase R$ 1 bilhão. Durante o café da manhã, observei-o checando o relógio de ouro, presente do pai, antes de anunciar: "Tenho uma reunião em Campinas hoje, volto só amanhã." Concordei automaticamente, mas desta vez fiz algo diferente. Anotei mentalmente a data, iniciando minha investigação silenciosa. As semanas seguintes transformaram-me em uma detetive particular da minha própria vida. Comecei um diário codificado no meu tablet, registrando cada ausência de Eduardo, cada telefonema suspeito, cada desculpa. O padrão rapidamente se tornou evidente. Terças e quintas, ele sempre tinha compromissos que exigiam pernoite, além de uma viagem de inspeção de obras no primeiro final de semana de cada mês. Como não percebi isso antes? A verdade é que eu não queria ver. Era mais fácil acreditar na imagem do marido dedicado, que ocasionalmente precisava se ausentar por negócios, do que questionar a base do meu casamento. A primeira evidência concreta apareceu quando decidi revisar o extrato do cartão corporativo que sempre ia direto para a gaveta do escritório.
Entre as despesas de hotéis e restaurantes, encontrei uma compra na Tiffany no valor de R$ 7.800, datada de 27 de abril. Não era meu aniversário, nem nosso aniversário de casamento. Intrigada, fui mais fundo e, numa noite em que Eduardo saiu para um jantar com investidores, examinei as tais pastas azuis que ele tanto protegia. O que encontrei me deixou sem fôlego: recibos de mensalidades escolares do Colégio Porto Seguro, um dos mais caros de São Paulo, em nome de Gabriel e Valentina Almeida. Então eu tinha um enteado e uma enteada que nem sabia que existiam. Você já se perguntou quantos segredos seu parceiro esconde de você? O diagnóstico de demência de Dona Esther veio de forma estranhamente rápida e conveniente. Após um episódio em que ela se perdeu voltando da padaria da esquina, Eduardo imediatamente a levou a um neurologista amigo da família. Uma semana depois, ela estava com o diagnóstico de Alzheimer em estágio inicial e uma receita de medicamentos que a deixavam sonolenta e confusa a maior parte do tempo. É para o bem dela, Eduardo insistia sempre que eu questionava a dosagem. Foi quando decidi assumir pessoalmente a administração dos remédios de Dona Esther, alegando que precisava me sentir útil. Você já tem tanta coisa para se preocupar? Argumentei, e ele concordou com uma facilidade que agora me parecia suspeita. Após 2 semanas administrando pessoalmente os medicamentos, comecei a notar um padrão curioso. Dona Esther tinha períodos de lucidez impressionante, geralmente no final da tarde, quando os efeitos dos remédios da manhã diminuíam e antes da dose noturna. Em outros momentos, ela falava sobre o passado, me confundindo com a faxineira da casa, e ocasionalmente deixava escapar comentários sobre a outra casa de Eduardo. Comecei a ajustar sutilmente os horários da medicação, sempre dentro dos limites prescritos, é claro, para maximizar esses períodos quando estávamos sozinhas. Desenvolvi técnicas sutis para extrair informações, aprendendo que perguntas diretas a deixavam na defensiva, mas comentários casuais rendiam tesouros de informação. Esse vestido ficaria lindo na Valentina, não acha? Eu comentava, fingindo olhar uma revista de moda, e Dona Esther respondia naturalmente. Ela prefere azul, sempre foi a cor favorita dela desde pequena. Foi numa dessas tardes, folheando álbuns antigos de fotografias, que veio a primeira grande revelação. Uma foto de Eduardo na formatura da faculdade mostrava uma jovem morena ao seu lado. Quem é essa com Eduardo? Perguntei casualmente. Dona Esther sorriu, acariciando a foto. É a Carla Mendonça, claro. Eles namoraram na faculdade, antes dele conhecer você. Ela era apaixonada por ele, pobrezinha. Depois virou sócia da construtora. Meu coração acelerou. Carla Mendonça, a misteriosa sócia minoritária que eu nunca havia conhecido porque cuidava apenas da parte operacional da empresa. Agora tudo fazia sentido. Eduardo não tinha arranjado uma amante qualquer. Ele nunca havia abandonado seu amor de faculdade. E eu? Eu era o quê, exatamente? Uma fachada social conveniente? Uma administradora gratuita da casa e da mãe idosa? Enquanto Eduardo dormia tranquilamente ao meu lado naquela noite, elaborei mentalmente meu plano de longo prazo. Não seria uma vingança emocional e destrutiva, seria uma reconstrução meticulosa da minha vida. Primeiro, precisava recuperar minha independência profissional. Depois, entender completamente o esquema de Eduardo. Por fim, garantir que, quando o confronto inevitável acontecesse, eu estivesse em posição de força, não de vulnerabilidade. Sorri no escuro, lembrando da jovem determinada que eu havia sido na faculdade de Direito. Aquela Helena nunca teria permitido ser transformada em um acessório decorativo na vida de alguém. Era hora de ressuscitá-la. Meu retorno aos estudos começou de forma discreta. Estou pensando em fazer um curso online para me distrair enquanto cuido da sua mãe, comentei durante o jantar. Eduardo, previsível como sempre, respondeu sem levantar os olhos do celular. Ótima ideia, amor. Talvez alguma coisa de decoração ou culinária. Assenti vagamente enquanto já planejava minha inscrição em um curso de atualização em direito empresarial. As noites se transformaram em meu refúgio. Enquanto Eduardo roncava suavemente, eu devorava artigos sobre holdings familiares, blindagem patrimonial e divisão de sociedades. Era como reencontrar uma velha amiga,
aquela parte do meu cérebro que havia ficado adormecida por anos, entre listas de compras e cardápios de jantares sociais. A reaproximação com meus antigos colegas de profissão começou com Marina, minha melhor amiga da faculdade que agora era juíza na vara empresarial. Preciso de dicas para um trabalho do curso, expliquei durante nosso café no shopping Iguatemi. Aos poucos fui reativando minha rede. Um almoço com Paulo, agora no Ministério Público. Um encontro casual com Débora, perita contábil judicial. Cada contato era uma peça no tabuleiro que eu pacientemente montava. Você parece diferente, comentou Eduardo numa sexta-feira, enquanto eu arrumava meu cabelo recém-cortado em um estilo mais profissional. Mantive o sorriso calmo. Acho que estava me sentindo um pouco perdida. Os cursos online me deram um novo propósito. Ele pareceu genuinamente feliz com minha resposta, beijando minha testa antes de sair para mais uma reunião noturna. Ironicamente, foi sua própria traição que me devolveu a mim mesma. O primeiro grande obstáculo surgiu quando Eduardo sugeriu contratarmos uma enfermeira em tempo integral para Dona Esther. Você parece cansada, amor. Acho que precisamos de ajuda profissional, disse ele durante o café da manhã, com aquela falsa preocupação que eu agora reconhecia tão bem. Percebi imediatamente o perigo. Uma enfermeira significava menos tempo a sós com minha fonte de informações. Concordo que precisamos de ajuda, respondi calmamente. Mas acho que seria traumático para sua mãe ter uma estranha cuidando dela 24 horas. Que tal alguém apenas para os períodos em que estou ocupada com os cursos? Ele concordou, aliviado por eu não ter resistido completamente à ideia. A contratação de Luísa foi minha primeira grande jogada estratégica. Entre as 5 candidatas entrevistadas, escolhi a mais jovem, recém-formada, competente, mas inexperiente o suficiente para ser moldada. O que não mencionei a Eduardo foi como havia identificado em Luísa uma aliada potencial. Órfã de mãe, criada por uma avó, com uma evidente necessidade de aprovação maternal. Em 2 semanas, ela já me consultava sobre tudo, reportando detalhadamente cada interação com Dona Esther. Dona Esther falou muito sobre uma casa no Alto de Pinheiros hoje, comentou Luísa inocentemente. Disse que o senhor Eduardo a leva lá aos domingos, quando a senhora está viajando. Mantive minha expressão neutra. Interessante, ele costuma levá-la para ver os projetos da construtora. Ajuda na estimulação cognitiva. Luísa assentiu, totalmente convencida. Que atencioso ele é. Também disse que adora brincar com as crianças lá. A batalha para impedir a internação de Dona Esther começou quando Eduardo, visivelmente frustrado com as indiscrições crescentes de sua mãe, sugeriu uma clínica especializada em Campinas. Dr. Monteiro disse que ela teria acompanhamento 24 horas lá, argumentou ele durante um jantar. Percebi o pânico crescendo. Perder minha fonte de informações seria desastroso. Foi quando organizei um jantar estratégico, convidando o Dr. Monteiro e sua esposa. Durante a sobremesa, enquanto Eduardo estava ao telefone, conquistei o médico. Li um estudo fascinante da Universidade de Barcelona sobre como o ambiente familiar retarda a progressão do Alzheimer. Comentei, servindo-lhe mais vinho. No final da noite, Dr. Monteiro estava convencido de que Dona Esther recebia os melhores cuidados possíveis em casa. Sua esposa é extraordinária, Eduardo, disse ele. Pacientes com cuidadores assim são verdadeiramente afortunados. O olhar frustrado de Eduardo foi minha primeira pequena vitória. Moça, você pode limpar o apartamento da Carla amanhã? Eles vão viajar para Angra, sussurrou Dona Esther numa quinta-feira à tarde, colocando algo na minha mão. Olhei para baixo e vi uma pequena chave dourada. Meu coração disparou, mas mantive a compostura. Claro, Dona Esther. Onde fica o apartamento? Ela franziu o senho, momentaneamente confusa. No lugar de sempre. Ora essa. Guardei a chave no bolso, sentindo seu peso como se fosse ouro maciço. Não era de um apartamento. Era pequena demais, provavelmente de um cofre ou gaveta. Mas onde? Aproveitei uma viagem de 2 dias de Eduardo para examinar metodicamente cada centímetro da casa. Foi no fundo da estante de livros do escritório, atrás da coleção completa de direito civil que ele nunca lia, que encontrei um pequeno cofre embutido na parede, que abriu com a pequena chave. O conteúdo do cofre era dinamite pura.
Contrato social de uma empresa chamada Almeida Empreendimentos Especiais, constituída apenas em nome de Eduardo, sem qualquer menção aos outros irmãos ou à construtora principal da família. Extratos bancários mostrando transferências regulares da construtora Almeida para esta empresa paralela, sempre em valores que ficavam abaixo do limite de notificação obrigatória ao Banco Central. Plantas de uma casa no condomínio Alphaville 3, registrada em nome da empresa. E a cereja do bolo, uma certidão de nascimento de Gabriel Mendonça Almeida, 9 anos, e Valentina Mendonça Almeida, 7 anos. Mãe, Carla Mendonça. Pai, Eduardo Almeida. A data de nascimento de Gabriel era próxima do nosso 3º ano de casamento. Enquanto recolocava cuidadosamente os documentos no cofre, uma sensação estranha me invadiu. Não era exatamente raiva ou tristeza, mas uma espécie de clareza cristalina. O esquema não afetava apenas a mim. Eduardo estava desviando dinheiro da empresa familiar, prejudicando seus próprios irmãos. Isso mudava tudo. Não se tratava mais apenas de um caso extraconjugal ou uma vida dupla. Era fraude corporativa, possivelmente crime fiscal. Fechei o cofre e recoloquei os livros na estante, minha mente já traçando os próximos passos. A advogada dentro de mim, silenciada por tanto tempo, agora falava em alto e bom som. Eu tinha evidências, precisava de aliados e, acima de tudo, precisava de um plano à prova de falhas. Afinal, quem melhor para desmantelar um fraudador do que alguém que conhece cada um de seus segredos? Sofia Almeida sempre foi a ovelha negra da família, a caçula rebelde que escolheu artes plásticas em vez de administração ou engenharia, para desgosto do patriarca. Aos 32 anos, divorciada e com um pequeno ateliê no Bexiga, ela mantinha uma relação distante com os irmãos, especialmente com Eduardo, que frequentemente criticava seu estilo de vida irresponsável. Ironicamente, essa distância a tornava perfeita para meus planos. Sofia não tinha lealdade cega à imagem impecável que a família Almeida cultivava, e sempre demonstrou simpatia por mim, talvez reconhecendo outra mulher sufocada pelas expectativas alheias. Quando a convidei para almoçar, ela pareceu genuinamente surpresa e intrigada. O almoço foi cuidadosamente orquestrado. Escolhi uma mesa discreta, pedi uma garrafa de vinho tinto, a fraqueza de Sofia, e conduzi a conversa com precisão cirúrgica. Começamos falando sobre arte, sua paixão, depois sobre Dona Esther, até que, no momento perfeito, deixei escapar. Às vezes me preocupo com os negócios de Eduardo. Outro dia, ouvi Dona Esther mencionar uma empresa separada que ele teria... Almeida Empreendimentos Especiais, eu acho. O efeito foi imediato. Sofia empalideceu. Sua taça de vinho parou no ar. Onde você ouviu esse nome? Perguntou com voz baixa. Dei de ombros, interpretando inocência. Sua mãe deve estar confusa. Por quê? Isso existe mesmo? O olhar de Sofia misturava choque e confirmação. Helena, se isso for verdade, Eduardo pode estar desviando dinheiro da empresa da família há anos. A confissão de Sofia veio entre lágrimas e indignação. Há 2 anos, ela havia encontrado documentos estranhos no escritório do pai, mas Eduardo rapidamente os explicou como projetos especiais em fase de estudo. Quando tentou questionar mais, foi afastada com o argumento de que artistas não entendem de negócios. Sempre soube que meu irmão era ambicioso, mas nunca imaginei que fosse capaz de roubar a própria família, desabafou Sofia, agora na 3ª taça de vinho. Coloquei minha mão sobre a dela, sentindo o momento exato em que nossa aliança se formava. Eu também estou descobrindo um Eduardo que não conheço, disse com cuidadosa vulnerabilidade. Talvez possamos ajudar uma a outra a entender o que realmente está acontecendo. Sofia apertou minha mão de volta, seus olhos enxugando as lágrimas. Conte comigo. Já estava na hora de alguém colocar meu irmãozinho no lugar. Mal sabia ela o quanto eu contava com isso. Rodrigo Menezes havia sido meu quase noivo na faculdade de Direito. Terminamos quando fui estagiar em São Paulo, e ele seguiu para Brasília, perseguindo seu sonho de entrar para a Receita Federal. 15 anos depois, uma rápida pesquisa no LinkedIn me mostrou que ele havia conseguido. Agora era auditor fiscal especializado em fraudes corporativas, recentemente transferido para São Paulo.
Nosso reencontro casual foi meticulosamente planejado. Descobri através de Sofia que a Receita estava iniciando uma auditoria de rotina na construtora Almeida, e Rodrigo seria o auditor responsável. Enviei um e-mail simples. Rodrigo, soube que está em SP. Café pelos velhos tempos? Sua resposta veio em minutos. Helena Almeida, a vida dá voltas mesmo, hein? Amanhã, 15 horas, Bela Paulista. Nosso primeiro encontro foi uma cuidadosa dança entre o passado e o presente. Rodrigo, ainda com os mesmos olhos gentis, agora emoldurados por discretas rugas de expressão, observou-me com curiosidade. Então, você casou com Eduardo Almeida, grande empresa, a construtora da família dele. Sorri, brincando com a colher do meu cappuccino. E você se tornou o temido auditor fiscal. A conversa fluiu naturalmente para assuntos aparentemente teóricos. Ele comentou sobre esquemas comuns de fraude em empresas familiares, enquanto eu mencionava casos hipotéticos de desvio fiscal que havia estudado em meus cursos online. Impressionante como você manteve o interesse pelo direito empresarial mesmo fora da advocacia, comentou ele, claramente intrigado com meu conhecimento atualizado. Nunca se perde a curiosidade jurídica, respondi, especialmente quando se vive cercada de empresários. O recrutamento oficial de Rodrigo para minha causa aconteceu 2 meses e 6 cafés depois. Nesse tempo, redescobri não apenas sua mente brilhante, mas também o homem íntegro que quase havia sido meu companheiro de vida. A química entre nós permanecia inegável, mas mantive a linha tênue entre proximidade e profissionalismo. Foi ele quem finalmente cruzou essa linha, após eu, acidentalmente, deixar visível uma foto no meu celular, a certidão de nascimento dos filhos de Eduardo com Carla que eu havia fotografado do cofre. Helena, o que é isso? Perguntou ele, subitamente sério. Respirei fundo, interpretando o conflito interno. Rodrigo, preciso te contar algo, mas não sei se devo... Envolve sua investigação na construtora Almeida. Seus olhos se fixaram nos meus. Como auditor fiscal, não posso ignorar evidências de fraude. Como seu amigo, estou aqui para o que você precisar. Naquele momento, soube que tinha encontrado meu aliado mais valioso, alguém com acesso, conhecimento e, talvez mais importante, uma conexão emocional comigo que tornava sua lealdade quase inquebrável. Seria isso usar os sentimentos dele a meu favor? Talvez. Mas nesse jogo, eu não podia me dar ao luxo de hesitar. Além de Eduardo e Sofia, a família Almeida contava com mais 2 irmãos. Marcelo, 42 anos, diretor financeiro da construtora, casado com Renata, uma socialite com quem tinha gêmeos adolescentes, e Ricardo, 38 anos, responsável pela área comercial, solteiro convicto e bon vivant assumido. Marcelo sempre foi o mais conservador, quase um clone do pai em temperamento e valores, enquanto Ricardo, embora charmoso nos eventos sociais, era conhecido por sua incompetência disfarçada por uma equipe competente que ele mantinha ao seu redor. Meu mapeamento cuidadoso mostrou que Marcelo seria o mais difícil de conquistar devido à sua lealdade inquestionável ao irmão mais velho, mas também seria o mais devastado pela traição financeira. Ricardo, por outro lado, poderia ser facilmente influenciado, especialmente se percebesse vantagem pessoal na situação. Sofia já estava do meu lado, formando uma base sólida para minha estratégia. Minha abordagem para cada irmão foi meticulosamente personalizada. Com Marcelo, cultivei a imagem da esposa dedicada aos valores familiares, frequentemente consultando-o sobre questões financeiras domésticas e demonstrando admiração por sua gestão conservadora. Eduardo sempre diz que sem você a empresa não seria tão sólida, comentei durante um jantar, observando seu peito inflar de orgulho mal disfarçado. Com Ricardo, explorei seu lado festivo, tornando-me sua parceira de dança nos eventos sociais e confidente de suas aventuras amorosas. Você é muito mais divertida do que meu irmão merece, ele costumava dizer após algumas doses de uísque. Sofia, minha aliada assumida, começou a me convidar para visitar seu ateliê, onde discutíamos abertamente nossas suspeitas, longe de ouvidos indiscretos. Está construindo sua própria corte dentro da família, observou ela certa vez, com uma mistura de admiração e apreensão.
Só estou conhecendo melhor meus queridos cunhados, respondi com um sorriso enigmático. A imagem que cultivei dentro da família estendida foi minha obra-prima social. Para os tios e primos Almeida, transformei-me na nora perfeita, sempre presente nos almoços de domingo, organizando aniversários memoráveis, enviando presentes personalizados em datas especiais. Para os executivos da empresa, era a esposa inteligente, mas não ameaçadora, que conhecia o limite exato entre interesse educado e intromissão nos negócios. Cada interação, cada gesto, cada palavra cuidadosamente escolhida me aproximava do momento em que transformaria meu conhecimento em poder real. Enquanto isso, Eduardo continuava sua vida dupla, completamente alheio ao fato de que sua esposa, decoradora de interiores, estava, na verdade, redecorando a estrutura inteira de seu império. Você já sentiu aquela satisfação profunda quando um plano complexo começa a se encaixar perfeitamente? A compilação metódica das evidências tornou-se minha obsessão nos meses seguintes. Criei um sistema de arquivamento digital triplo, um arquivo aparentemente inocente de ideias de decoração no computador de casa, onde Eduardo poderia encontrar, um pendrive criptografado escondido num batom falso na minha bolsa, para evidências sensíveis, e uma pasta segura na nuvem acessível, apenas de um e-mail secreto. Fotografei cada documento do cofre, registrei cada ausência, transcrevi cada conversa com Dona Esther, catalogando meticulosamente toda a informação obtida. Para validar a solidez legal das provas, marquei consultas discretas com especialistas diferentes, sempre sob o pretexto de pesquisa para um romance que estou escrevendo ou dúvidas para um trabalho de curso. As conclusões foram unânimes. O que eu tinha em mãos era suficiente para iniciar não apenas um divórcio devastador, mas também uma investigação criminal por fraude e sonegação fiscal. Se esse personagem do seu romance existe na vida real, ele está com sérios problemas, comentou o Dr. Mendonça, o tributarista, com um olhar que deixava claro que suspeitava que não se tratava de ficção. A investigação revelou um esquema ainda mais elaborado do que eu imaginava. Eduardo havia comprado não apenas a casa em Alphaville, mas também um apartamento no Guarujá e negociava uma fazenda no interior, tudo em nome da empresa paralela. As transferências seguiam um padrão cuidadoso, sempre abaixo do limite de notificação obrigatória, sempre disfarçadas como consultorias para projetos fantasmas. O mais chocante foi descobrir que esse desvio sistemático já durava mais de 10 anos, praticamente todo o tempo do nosso casamento. Uma tarde, encontrei no fundo de uma gaveta trancada uma apólice de seguro de vida em nome de Carla e das crianças, com valor de 5 milhões. Minha crise encenada aconteceu numa sexta-feira, estrategicamente escolhida por ser uma das raras ocasiões em que Eduardo estaria em casa para o jantar. Preparei seu prato favorito, estrogonofe de filé mignon com champignons frescos, e abri uma garrafa do Malbec argentino que ele tanto apreciava. No meio do jantar, deixei cair o garfo e comecei a chorar silenciosamente. "Helena, o que foi?" perguntou ele, genuinamente alarmado pela minha súbita demonstração de emoção. "Não sei, Eduardo. Tenho me sentido tão inútil", solucei. "Vejo você construindo esse império e eu, o que eu fiz da minha vida?" A manipulação da culpa funcionou perfeitamente. Eduardo, visivelmente desconfortável, talvez pela menção à ausência de filhos quando ele já tinha 2 com Carla, apressou-se em me consolar. "Você é incrível, Helena. Minha mãe estaria em uma clínica se não fosse por você." Cada palavra dele alimentava meu plano. "Mas sinto falta de usar meu cérebro, sabe? Aqueles cursos online me fizeram lembrar como eu amava o direito." Fiz uma pausa teatral. "Às vezes penso em voltar a trabalhar meio período, mas você provavelmente acharia que eu estaria negligenciando suas necessidades." Eu merecia o Oscar, mas valeu a pena, deu certo, ele cedeu. Com a bênção de Eduardo para retomar gradualmente minha carreira, comecei a preparar o terreno legal. Aceitei um cargo de consultora part-time no escritório de uma antiga colega, estabelecendo minha independência financeira e criando um álibi perfeito para reuniões com autoridades.
Através de Rodrigo, fiz contatos preliminares com o Ministério Público, sempre de forma anônima. E se alguém tivesse evidências de desvio fiscal em uma grande construtora? As informações que obtive foram preciosas para finalizar meu plano. O passo final foi o mais delicado. Através de Rodrigo, iniciei o processo para a obtenção de um mandado judicial que permitiria uma auditoria completa e imediata nas empresas de Eduardo. A reunião anual dos Almeida era mais do que um simples encontro familiar. Era uma instituição. Começava com uma reunião formal do conselho durante a tarde, onde os resultados do ano eram apresentados, seguida por um jantar elegante que incluía familiares, executivos e convidados selecionados. Este ano seria realizada na nossa casa em Higienópolis, dando-me controle total sobre o ambiente. Nas semanas anteriores, trabalhei obsessivamente em cada detalhe, desde o menu, catering do Fasano, até a decoração, orquídeas brancas e folhagens, garantindo que tudo estivesse absolutamente perfeito. A calibragem da medicação de Dona Esther foi talvez o aspecto mais delicado do meu plano. Trabalhando com o neurologista, sugeri ajustes graduais nas doses, argumentando que ela parecia mais presente com a nova dosagem. Na verdade, estava garantindo que na noite da festa ela estaria no auge de sua lucidez, suficientemente clara para fazer revelações devastadoras, mas ainda protegida pela condição médica, caso Eduardo tentasse desacreditá-la. Sofia foi minha parceira essencial. Não sei se estou pronta para confrontar Eduardo publicamente, confessou ela durante nosso ensaio. Sofia, você não estará confrontando seu irmão. Estará defendendo sua família e a empresa que seu avô construiu. A coordenação com Rodrigo exigiu precisão cronométrica. A equipe estará a postos a partir das 20 horas, mas só entraremos com o mandado quando você enviar a mensagem, explicou ele durante nosso último encontro secreto na livraria da Vila Madalena. Uma vez que entrarmos, não há volta, Helena. Tem certeza absoluta? Olhei para ele, permitindo que visse pela primeira vez o aço por trás da minha determinação. Tenho certeza há exatamente 372 dias, Rodrigo. Desde o momento em que Dona Esther me confundiu com a empregada e revelou que meu marido tem outra família. Na véspera da festa, verifiquei cada detalhe uma última vez, sentindo aquela familiar mistura de ansiedade e exaltação que experimentava nos tribunais. A chegada dos convidados começou pontualmente às 19 horas. Vestida em um elegante tubinho preto Armani e com um colar de pérolas, presente irônico de Eduardo no nosso 10º aniversário, recebi cada um com meu sorriso mais caloroso. Marcelo e sua esposa Renata, Ricardo acompanhado da modelo da vez, os tios, primos e executivos da construtora, todos cumprimentando e elogiando a decoração, completamente alheios ao drama prestes a se desenrolar. Eduardo circulava com sua habitual confiança, taça de champanhe na mão, o perfeito anfitrião. O brinde interrompido aconteceu exatamente como planejado. Após o jantar, Eduardo ergueu-se com sua taça, sorrindo para a plateia atenta. Gostaria de agradecer a presença de todos nesta celebração anual da família Almeida. Como sabem, apesar do mercado imobiliário desafiador, conseguimos manter a estabilidade. Foi quando Dona Esther levantou-se com surpreendente agilidade. Por que você está mentindo, filho? Sei que a construtora teve o melhor ano da história. O dinheiro está todo naquela empresa que você montou com a Carla. Que empresa com a Carla, Eduardo? A voz de Sofia cortou o ar como uma navalha, exatamente como havíamos ensaiado. A Almeida Empreendimentos Especiais? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eduardo olhou para mim, buscando ajuda, mas encontrou apenas meu sorriso sereno. Foi nesse momento perfeito de caos que a campainha tocou. Com calma estudada, abri a porta revelando Rodrigo e sua equipe de auditores, todos com expressões sérias e pastas nas mãos. O caos controlado que se seguiu à revelação foi quase cinematográfico. Senhoras e senhores, devido a circunstâncias imprevistas, sugerimos que a festa seja encerrada. Anunciei com a voz calma. Alguns convidados saíram rapidamente. Outros, principalmente executivos da construtora, permaneceram em cantos, conversando em tons urgentes ao telefone.
Marcelo confrontava Eduardo aos gritos na biblioteca, enquanto Ricardo parecia em estado de choque, sentado sozinho com um copo de uísque. A detenção temporária de Eduardo foi quase anticlimática. Após 3 horas de interrogatório, Rodrigo emergiu com expressão grave. Senhor Almeida, baseado nas evidências preliminares, estamos conduzindo-o para prestar depoimento sobre possíveis crimes fiscais. Eduardo, agora uma sombra do homem confiante que brindara horas antes, foi escoltado discretamente pela porta dos fundos, evitando os fotógrafos que já se aglomeravam na frente da casa, alertados por uma fonte anônima que eu havia cuidadosamente preparado. Aquela noite foi estranhamente pacífica. Após o escândalo, sentei-me na varanda com uma taça de vinho, observando as luzes de São Paulo. Não sentia a euforia que imaginei, nem tristeza. Apenas uma profunda sensação de conclusão. Dona Esther juntou-se a mim, surpreendentemente lúcida. Você planejou tudo isso, não foi? Olhei para minha sogra com novo respeito. A senhora me deu as ferramentas. Ela riu suavemente. Eu sempre soube que você era muito mais inteligente do que meu filho merecia. A reunião de emergência do conselho foi convocada para 48 horas após o escândalo. Eduardo havia sido liberado após pagar fiança, mas estava proibido de deixar o país e acessar qualquer ativo da empresa. O encontro aconteceu na sede da construtora, onde por tantos anos decisões foram tomadas sem minha participação. Agora, como acionista por direito matrimonial, sentei-me à mesa oval, enfrentando olhares que variavam entre hostilidade, respeito relutante e, no caso de Sofia, discreta cumplicidade. Minha proposta de reestruturação estava meticulosamente preparada, com uma apresentação que revelava não apenas os desvios de Eduardo, mas também soluções concretas para minimizar danos. O que proponho não é vingança, mas salvação, expliquei, mostrando gráficos e projeções. A construtora Almeida pode sobreviver, mas apenas com transparência total e mudança radical na gestão. Marcelo resistiu. Por que deveríamos confiar em você? Mantive o olhar firme, porque, ao contrário de Eduardo, tenho provas de minha integridade. A votação para minha nomeação como presidente interina foi surpreendentemente menos acirrada do que esperava. Sofia apoiou abertamente. Ricardo, pragmático, percebeu que eu era sua melhor chance de manter seu estilo de vida. Os acionistas minoritários concordaram que era a solução mais segura. Apenas Marcelo manteve-se contrário, mas foi superado pela maioria. Como primeira medida, anunciei, proponho uma auditoria completa e transparente. Precisamos saber exatamente o que estamos enfrentando antes de reconstruir. A auditoria revelou um cenário pior do que imaginei. Por mais de uma década, Eduardo havia desviado cerca de 15% dos lucros, totalizando quase 180 milhões de reais. O esquema envolvia contratos fictícios, superfaturamento e offshores em paraísos fiscais. É impressionante que ninguém tenha notado antes, comentou o auditor-chefe. Evitei olhar para Marcelo, que como diretor financeiro deveria ter percebido as inconsistências. Em vez disso, foquei na solução. O que importa agora é implementar sistemas que tornem impossível repetir esse tipo de fraude. A reformulação do conselho foi minha primeira grande ação. Convidei 2 conselheiros independentes com reputação ilibada, uma ex-diretora do Banco Central e um professor de governança corporativa. Internamente, promovi redistribuição de poderes. Sofia assumiu a diretoria de novos projetos, Ricardo manteve a área comercial, mas com supervisão direta. Marcelo permaneceu nas finanças, com poderes reduzidos e novos controles. Estamos criando uma empresa à prova de Eduardo, explicou Sofia, capturando perfeitamente nossa missão. Os primeiros resultados positivos apareceram rapidamente. A transparência radical, incluindo um portal onde cada acionista acompanhava em tempo real o fluxo financeiro, não apenas estancou a hemorragia dos desvios, mas identificou outras ineficiências. Em 3 meses, nossa margem de lucro aumentou 7%. Durante entrevista para a revista Exame, sentada na mesma sala onde por anos fui considerada apenas a esposa de Eduardo, respondi como havia conseguido tal transformação. Às vezes, é preciso desmoronar completamente para poder reconstruir da forma correta.
A concepção do fundo para os filhos de Eduardo surgiu de um lugar surpreendente: empatia genuína. Após meu encontro com Carla, onde descobri que ela também havia sido enganada em muitos aspectos, comecei a pensar nas crianças. Gabriel e Valentina, assim como os filhos dos outros Almeida, não tinham culpa das ações de seus pais. Quero criar um mecanismo que proteja todas as crianças da família, independente das circunstâncias, expliquei ao advogado. Incluindo os filhos da outra família? Assenti firmemente. Especialmente eles. São os mais vulneráveis neste momento. A estruturação legal do fundo garantia direitos iguais a todos os descendentes da família Almeida. Cada criança receberia uma parcela fixa dos lucros, depositada em contas fiduciárias, acessíveis apenas para educação, saúde e, na maioridade, habitação ou empreendimentos próprios. É revolucionário, comentou Débora, a perita contábil que me ajudou. Você está democratizando o patrimônio familiar para as próximas gerações. No conselho, Marcelo resistiu. Não quero meus filhos equiparados aos bastardos de Eduardo. Foi Sofia quem o calou. Bastardo é quem age como um, Marcelo. A proposta para Carla foi apresentada em seu apartamento em Moema, comprado com dinheiro desviado da empresa familiar. Não estou aqui para puni-la ou aos seus filhos. Estou oferecendo um acordo. Participação igual no fundo para Gabriel e Valentina. Indenização justa pela sua participação diluída na empresa. E, em troca, seu testemunho sobre os esquemas de Eduardo. Carla hesitou. Por que está fazendo isso? Poderia simplesmente nos destruir. Sorri, porque vingança é um prato que se come uma vez e termina. Justiça, por outro lado, alimenta gerações. O novo lar de Dona Esther foi cuidadosamente planejado para garantir seu conforto e dignidade. Reformei toda a ala leste da casa, criando um apartamento praticamente independente, com entrada privativa, sala de estar ensolarada voltada para o jardim, quarto espaçoso com banheiro adaptado e até uma pequena cozinha onde ela poderia preparar seu chá da tarde exatamente como gostava. Contratei uma equipe de cuidadores profissionais que se revezavam discretamente, garantindo assistência 24 horas, sem invasão de privacidade. Isso é mais luxuoso que o flat onde morei depois que meu marido morreu, comentou ela ao ver o resultado final. Havia um brilho em seus olhos que me fez questionar, não pela primeira vez, quanto de sua suposta condição mental havia sido exagerada, ou possivelmente induzida por Eduardo. A melhora significativa na saúde de Dona Esther foi quase imediata após a saída de Eduardo de nossas vidas. Os períodos de confusão diminuíram drasticamente. Sua memória parecia mais aguçada e até sua mobilidade melhorou. O Dr. Monteiro, surpreso com a evolução, sugeriu uma reavaliação completa. É extraordinário, comentou ele após os novos exames. Os indicadores de demência estão muito menos pronunciados do que há um ano. Quase como se... Ele não completou a frase, mas não era necessário. Uma revisão cuidadosa de seu prontuário médico revelou algo perturbador. A medicação inicialmente prescrita por indicação de Eduardo era conhecida por exacerbar sintomas de confusão em alguns pacientes. Quando confrontei Dona Esther sobre isso durante nosso chá da tarde, ela simplesmente sorriu. Você não é a única que sabe jogar xadrez nesta família, querida. A confissão veio numa tarde tranquila de domingo, 6 meses após o escândalo, enquanto compartilhávamos uma garrafa de vinho no jardim. Sempre soube de tudo, disse Dona Esther subitamente, com uma clareza surpreendente. Sobre Carla, sobre os desvios, sobre como Eduardo manipulava a todos. Quando comecei a questionar, ele rapidamente arranjou um diagnóstico de demência e medicamentos que me deixavam confusa o suficiente para ser desconsiderada. Ela tomou um gole de vinho, seus olhos brilhando com uma astúcia que nunca havia demonstrado antes. A demência me deu uma liberdade inesperada. A liberdade de dizer verdades inconvenientes sem consequências. Ninguém leva a sério uma velha confusa, então podia soltar delírios sobre a outra família de Eduardo. Um sorriso travesso se formou em seus lábios. Só precisava encontrar alguém inteligente o suficiente para juntar as peças. Quando você assumiu meus medicamentos, percebi que tinha encontrado minha aliada. Ergui minha taça em um brinde silencioso.
finalmente compreendendo que não havia sido eu quem manipulara Dona Esther para obter informações. Havia sido ela quem me escolhera cuidadosamente como instrumento de sua própria justiça. Enquanto observávamos o pôr do sol tingir o céu de São Paulo de tons alaranjados, percebi que minha história com a família Almeida estava apenas começando. Não era o final que eu havia imaginado para minha vida, mas talvez fosse exatamente o que eu merecia. Não como punição, mas como recompensa por finalmente ter encontrado minha verdadeira força. Afinal, como Dona Esther me ensinou, às vezes precisamos perder tudo o que pensávamos querer para descobrir o que realmente merecemos ter.